Pois é, a gente volta agora a falar da síndrome de Down, perdão. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, 700 bebês que nascem, um nasce com a síndrome de Down. E isso, no acumulado do ano, chega a 270 mil pessoas, né? E por mais que tenha um atraso na fala, no desenvolvimento da coordenação motora e intelectual, isso não impede que esses portadores da síndrome de Down levem aí uma vida funcional. Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente convida aqui a vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, Ana Márcia Guimarães, que está ao vivo com a gente neste momento. E para me acompanhar nessa entrevista, eu convido minha colega Adília Zago também para perguntar, para a gente explorar bastante esse assunto, né? E boa tarde, então, Ana Márcia Guimarães. Seja bem-vinda. Boa tarde, é uma satisfação. A Sociedade Goiana de Pediatria está sempre à disposição. Boa tarde, Dili, seja bem-vinda também. Boa tarde, Camila. Boa tarde, doutora. Camila, eu vou me comportar para não trocar o seu nome e te chamar de Jordana, tá bom? Beleza, mas pode chamar, não tem problema não. Aqui somos todas integradas, mulheres, né? E agora nessa comemoração, inclusive, do mês das mulheres, a gente perdoa, não tem problema não. Olha só, doutora, eu quero começar a nossa entrevista, então, falando um pouquinho sobre a necessidade dos cuidados na gestação, né? O porquê que é importante acompanhar essa criança, né, com síndrome de Down, mesmo no pré-natal, e como que isso é feito? Na verdade, essa é uma realidade para todas as crianças, mas principalmente para os bebês com algum tipo de síndrome, como, por exemplo, a síndrome de Down. Existem alguns cuidados inerentes à síndrome de Down. Os bebês podem nascer com cardiopatia ou algum problema no tubo digestivo ou outra malformação, e se eles já forem diagnosticados e acompanhados desde o período pré-natal, é mais fácil garantir a saúde e a estimulação desse bebê. Então, quanto antes o diagnóstico e a intervenção precoce, melhores as condições para o bebê e toda a família. Existe algum exame específico, perdão, Dili, rapidinho, existe algum exame específico para detectar a síndrome de Down na gestação? A gente precisa colher o material genético do bebê. Isso pode ser feito desde o embrião, se falando de 1 mês de gestação, pode fazer uma biópsia, ou pode esperar o bebê crescer e colher sangue do cordão mesmo da placenta, ali do cordão umbilical, e ser feito o estudo genético, um cariótipo com bandas simples, pode evidenciar essa condição genética. Doutora, e no geral, assim, a gente é acostumado a ver nas ruas que as pessoas com síndrome de Down, elas se parecem fisicamente, né? Mas nem todas as pessoas que tem a síndrome de Down tem a mesma aparência, isso é verdade? Quando se fala em síndrome, isso vale para qualquer síndrome. Síndrome significa exatamente um conjunto de sinais e sintomas. Então, se eu falo de síndrome de Down, cri do chá, existe 2.000 síndromes descritas, né, ou mais. Todas as vezes que eu falo em síndrome, eu quero dizer que essas crianças têm um conjunto semelhante de sinais e sintomas. Agora, esse conjunto que é semelhante a todas as crianças com síndrome de Down, elas sofrem interferência também da sua carga genética familiar. Então, realmente, elas não são idênticas, mas todas têm uma baixa estatura, um perímetro cefálico menor, a orelha de implantação mais baixa, os olhos inclinados para cima, uma preguinha na mão, no dedinho do pé, na nuca. Tem algumas características que todos os bebês, todas as pessoas de bebês a adultos possuem. Agora, doutora, ontem, né, dia 21 de março, foi comemorado aí o Dia Internacional da Síndrome de Down. O que a gente pode falar em comemoração desse dia, né? Eu acho que em comemoração é de colocar o portador de síndrome de Down não como uma pessoa portadora de uma doença, mas de uma condição. Uma condição diferente, sim, da maioria das pessoas,
mas que não é uma sentença de incapacidade. É um indivíduo que pode ser trabalhado, ajudado, com certeza ele precisa de ajuda, de necessidades especiais, mas ele pode ir muito além do que se imagina. Então, eu acho que essa é o nosso motivo de comemoração. Doutora, como a senhora mesmo citou, que eles têm algumas limitações, mas eles são capazes de fazer muitas coisas. Quais são essas limitações de um portador da síndrome de Down? Eles têm limitações, desde limitações orgânicas, né, como, por exemplo, são pessoas, vamos dizer assim, porque é desde bebê até a idade adulta, que podem ter um risco maior para algumas doenças, então, para doenças cardiovasculares, para hipotiroidismo adquirido, para algumas doenças das hemácias, né, do sistema hemático, algumas doenças até degenerativas, como Alzheimer. Então, tem um conjunto de doenças que são mais prevalentes nessas pessoas, então isso faz com que eles precisem de um acompanhamento preventivo, porque se eu já sei que aquela pessoa tem uma chance maior de desenvolver determinada doença, eu já vou fiscalizar antes que apareçam os sinais, porque assim que aparecerem os sinais precoces, eu já posso intervir. Então, realmente é uma prevenção. E tem outros pontos de vista também, do ponto de vista intelectual, eles têm uma limitação também. Existem formas mais leves, existem até mosaicos, que a gente chama, que é quando apenas uma parte dos cromossomos tem a trissomia, a outra parte é livre da trissomia, então isso causa sintomas mais leves. Mas eu tenho outros portadores que têm um nível intelectual mais comprometido, então isso precisa ser individualizado, precisa ser personalizado desde criança para poder investir na estimulação precoce, na estimulação da autonomia, da escolarização, da profissionalização. Cada um precisa ser trabalhado individualmente. A senhora citou aí, né, dessa preocupação, né, desses cuidados aí muito específicos para cada paciente, né, e citou também essa questão da educação. Hoje o ensino público, ele tem incluído essas pessoas? Como é que a senhora enxerga hoje o momento educacional, não agora nesse momento de pandemia, que a gente está agora com aulas online para todos, né? Mas como é que é essa trajetória do ensino educacional aqui no país, na inclusão das pessoas com síndrome de Down? Olha, tanto o sistema público de saúde, ele participa da inclusão, porque inclusive é lei, né? Não tem como ele ficar fora. Então, a inclusão, ela é praticada tanto na rede particular quanto na rede pública de ensino. Agora, realmente, a gente precisa melhorar as políticas. Então, a inclusão acontece, mas não como deveria. Então, são muitos aspectos que ainda precisam de melhoria, as associações de mães, de pais, de profissionais têm lutado para poder conquistar mais ainda essa inclusão. E isso vale não só para a síndrome de Down, mas para o espectro autista ou outros problemas das dificuldades de aprendizagem ou de comportamentos no âmbito escolar. Então, realmente, a inclusão, ela é praticada, ela é lei, a escola pública oferece o professor de apoio, o apoio pedagógico, o acompanhante terapêutico em sala de aula, mas ainda precisamos melhorar essa política de inclusão. Doutora, e para os papais, né? Descobriram, né, que o filho vai ser portador da síndrome de Down, quais os profissionais esses pais devem procurar logo que a criança nascer para acompanhar o desenvolvimento dele? Seria um fisioterapeuta, um fono? Quem que poderia fazer parte dessa equipe que auxilie o desenvolvimento dessa criança? Em primeiro lugar, como pediatra, né, mas realmente é o pediatra. O pediatra é o detentor dessa distribuição de funções. Então, é aquele que vai olhar todo o sistema orgânico dessa criança, se é portadora de cardiopatia ou não, ou de outra malformação que pode existir ou não.
e determinar em que momento ela precisa iniciar qual estimulação precoce. Então, por exemplo, a fisioterapia motora, a primeira que se inicia assim que a criança atrasa. Então, a gente vai acompanhando o bebê, tanto o bebê com uma condição especial ou não, se ele atrasa dentro de um marco do desenvolvimento dele, seja ele motor, emocional, cognitivo, social ou de linguagem, assim que ele atrasa nesse marco, ele precisa ser reabilitado, estimulado, porque a gente sabe que as terapias são fatores externos que mudam a estrutura cerebral. Então, uma criança que desde pequenininha é submetida à estimulação precoce, ela tem as suas limitações muito menores, ela atinge o máximo do potencial da carga genética dela. Então, eu diria que seria o pediatra, o principal profissional, e de acordo com a aquisição dos atrasos, ela ir sendo encaminhada para essas estimulações. Porque cada criança vai responder de uma forma diferente, né, doutora? Sim, é verdade. Cada criança vai responder de uma forma diferente. Mas a síndrome de Down traz um atraso global do desenvolvimento. Então, a gente sabe que essas crianças vão precisar, em algum ponto, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da psicologia, da psicomotricidade, da psicopedagogia. Claro que de acordo com as etapas da vida dela, mas a gente sabe que é um atraso global do desenvolvimento. Então, ele é uma criança que acaba precisando de uma estimulação global. E doutora, e sobre as mulheres com síndrome de Down que querem engravidar? Existe algum tipo de dificuldade? Os homens também têm essa dificuldade? Como é que é essa questão também? A síndrome de Down, ela pode causar infertilidade nos seus portadores, mas não é via de regra, não são todos que têm infertilidade. Então, em geral, portadores da síndrome de Down, se eles se casam com não portadores ou com portadores também, eles podem ter uma vida reprodutiva, eles podem ter filhos. E como a síndrome de Down é uma doença genética, mas ela não é, na grande maioria das vezes, uma doença herdável, os seus filhos podem não nascer com síndrome de Down. Entendi. E assim, eu estava lendo, né, sobre esse assunto, de que a sexualidade ainda é muito tabu, né? Muitos pais ainda não dão essa liberdade para os filhos que portam essa síndrome de explorarem essa sexualidade. E por que isso é tão importante, né? Mostrar que eles também amam, que eles também querem se casar, que eles se apaixonam. Exatamente, porque os pais, eles tendem a ter uma atitude protetora com a criança de síndrome de Down por causa do nível cognitivo delas, que na maioria das vezes é limítrofe a inferior. Então, como eles têm essa autonomia mais reduzida, né, eles não serão totalmente autônomos. Então, os pais tendem a super proteger essas crianças, esses adolescentes e esses futuros adultos, e acaba negligenciando essas necessidades, porque essas crianças vão crescer, se tornarão adultos, se tornarão idosos e terão as próprias aspirações, né? Então, isso realmente precisa ser trabalhado em psicoterapia familiar. Doutora, assim também, alguns pais têm medo de colocar os filhos em esportes, algum tipo de esportes, porque, claro, tem aqueles pais que vão ter medo, né? De como tratar o filho, de onde devo colocar o filho, mas o esporte, ele continua sendo indicado para os portadores de síndrome de Down dentro da limitação deles? O que precisa ser olhado da criança com síndrome de Down na hora dela praticar esporte são duas coisas.
Primeiro, a existência ou não da cardiopatia, se foi uma cardiopatia já resolvida ou se ainda tem algum comprometimento de fluxo pulmonar cardíaco, ou seja, se o cardiologista libera essa criança para a prática esportiva. E as crianças e os adolescentes com síndrome de Down, elas têm mais luxação de quadril, porque elas têm uma hipermobilidade. Algumas categorias de exercícios são contraindicadas para não aumentar a chance dessa luxação de quadril. Então, isso precisa ser liberado mesmo, precisa avaliar essa pessoa e falar, você pode estar livre, qualquer tipo de modalidade, ou o outro não, tem que ser sob supervisão, sim. Doutora, e a gente falando de pandemia agora, né? Existem alguns estudos aí que podem relacionar a casos graves, né, de pessoas com síndrome de Down com a Covid-19 ou ainda não há um estudo que mostre essa relação? Olha, a Covid-19, o que ela mostrou, inclusive é um estudo mais recente, nem é um estudo muito antigo, é uma novidade para nós da área médica. Tem um estudo que ele mostrou, sim, que todas as crianças com necessidades especiais, com um atraso global do desenvolvimento, houve um ligeiro aumento de doença grave nessas crianças. Mas esse estudo, ele ainda precisa ser avaliado, replicado, né, para a gente saber se realmente é confiável, se está certo. 1, 2 ou 3 estudos, muitas vezes a gente acha que é naquela direção e depois vai olhar direitinho e não é bem naquela direção. Então, não é ainda um estudo que eu posso dizer que fale uma constatação. Aí ele se refere a crianças com comprometimento global, não só a síndrome de Down, mas com outras síndromes também. Com relação à vacina também, existe alguma contraindicação para os portadores de síndrome de Down não poderem se vacinar? Não, não existe contraindicação para os portadores, só porque ela só será feita em adultos, né? Crianças e adolescentes ainda não serão vacinados, mas não existe contraindicação para vacina na síndrome de Down. Dili? Dili, tem mais alguma pergunta, Dili? Vou continuar aqui com a senhora, doutora. Acho que a Dili perdeu o nosso contato, não estou conseguindo ouvir ela mais. Eu queria que a senhora explicasse, então, qual é o nosso papel de sociedade com os portadores de síndrome de Down? O que a gente pode fazer? Incentivar políticas públicas, né? Ter mais respeito. Acho que o respeito é fundamental, a base de tudo, né, doutora? Mas o que a gente, como sociedade, pode fazer para fazer com que essas pessoas, com esses portadores de síndrome de Down, se sintam numa vida normal, como deve ser mesmo? Eu acho que é por aí mesmo, é sempre o preconceito, né? É sempre combater o preconceito. Então, assim como as pessoas com síndrome de Down, mas também aquelas portadoras de transtornos psiquiátricos ou portadoras de problemas físicos ou do espectro autista, são realmente a minoria da população que sofrem preconceitos. Então, acho que a gente, como sociedade, o que a gente tem que fazer é ajudar mesmo acolher essas pessoas, crianças, adolescentes, adultos, famílias e contribuir nas políticas, porque são pessoas que precisam mais da ajuda, né? Então, são pessoas mais limitadas. Eu costumo dizer assim, que se para a gente correr 100 metros raso com tênis, a gente está correndo com tênis. Essas pessoas é como se elas estivessem correndo em cima de pedregulhos descalço. Então, a gente precisa ajudar, vamos colocar um tênis no pé delas, vamos ajudar, porque são pessoas que precisam de mais ajuda, mais cuidado, mais incentivo, menos preconceito. E, doutora Ana Márcia, a gente falou sobre educação pública, né? E a saúde pública? Existe algum atendimento personalizado na saúde pública para essa população? Existe. Então, como existe a lei da inclusão e da estimulação precoce, então existe também os centros de referência
para a estimulação precoce dessas crianças oferecidos gratuitamente pelos municípios e pelos estados. Então, nós temos várias entidades, temos entidades até não governamentais que acolhem essas crianças. O problema é que muitas vezes faltam vagas, muitas vezes tem uma fila grande, as crianças precisam receber alta mais cedo para poder receber outras crianças que precisam iniciar o tratamento, ou elas têm um número reduzido de terapias para poder acolher todos que estão inscritos e matriculados. Então, o que a gente precisaria do incentivo do governo era de aumentar o número de profissionais, pagar melhor, é aquela velha história, né? É pagar melhor, valorização da educação, valorização da saúde, que são profissionais da educação e da saúde, para que eles se sintam atraídos para trabalhar com esse público e não faltar recursos humanos para poder acolher essas crianças nas instituições. A gente retornou o contato com a Dili. Oi, Dili, está de volta. Pode ficar à vontade. Desculpa, eu perdi o contato de vocês um pouquinho. Nem sei se a Camila chegou a perguntar isso, mas as crianças portadoras da síndrome de Down, elas precisam ter o acompanhamento, como a senhora já ressaltou, e inclusive alguns exames específicos. Por exemplo, o cardiológico, né? Sempre elas estarem fazendo esses exames. Tem algum outro exame que essas crianças precisam fazer regularmente para auxiliar no desenvolvimento delas? Sim, os exames, os exames são mais até para aquela questão da prevenção, porque como, por exemplo, como eles têm mais hipotiroidismo, então são pessoas que têm que fazer com mais frequência exame dos hormônios da tireoide, T4, TSH. Como eles podem ter mais algumas doenças relacionadas ao sistema sanguíneo, então eu preciso fazer hemogramas regularmente para saber se está tudo bem com os leucócitos, com as hemácias, com as plaquetas, para poder fazer uma detecção precoce de alguma doença que no estágio inicial possa ser melhor tratada. Alguns exames de imagem, eu preciso fazer ultrassom do quadril por causa da luxação congênita de quadril, e os que têm cardiopatia, dependendo da cardiopatia, porque não são todos, né? Alguns podem não ter cardiopatia. Então, sim, eles têm exames de saúde periódicos que precisam ser realizados. Doutora, eu ouvi a Camila questionando a questão da saúde pública, né? E no caso das mães que descobrem que estão grávidas de uma criança portadora de síndrome de Down, existe um acompanhamento para elas antes da criança nascer? Olha, para tirar as dúvidas, para realmente com o médico, isso. Para saber como lidar com a criança. Bom, isso é feito no pré-natal, né? O que tem para elas, seja no sistema de público, seja no sistema particular, é o pré-natal. Então, a obstetra que acolhe, é ela que faz o pedido e acolhe esse resultado e repassa esse primeiro resultado para a família. Então, eu imagino que a própria obstetra faça esse fluxo. Se essa mãe precisa de psicólogo, aí ela vai solicitar o eco fetal para saber se esse bebê tem cardiopatia ou não. Pode acompanhar junto com uma consulta pré-natal com o pediatra. O pediatra atende consulta pré-natal. Nesses casos de síndromes, é fundamental a consulta pré-natal, porque o bebê já vai nascer com tudo preparado para as necessidades especiais dele, né? Seja do ponto de vista psicológico ou do desenvolvimento, seja do ponto de vista da saúde física, de sobrevivência mesmo. E a gente sabe, né, doutora, que não é todo mundo, né, o serviço de saúde, ele não está acessível para todo mundo e que existem mães, né, mães de portadores, de pessoas portadoras da síndrome de Down que não têm acesso ao básico, né, às vezes descobrem
né, que o filho é portador dessa condição genética no nascimento, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar aí mais junto aos nossos governantes, pedindo políticas públicas para que esse tipo de assistência personalizada chegue a todo mundo, né? Eu agradeço muito a sua participação aqui, doutora Ana Márcia Guimarães, que é vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, tirando todas as nossas dúvidas aqui. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada, estou às ordens. E obrigada, Dili, pela sua participação aqui, também ajudou, contribuiu muito nessa entrevista. Boa tarde para você. Muito obrigada, um abraço a todos.